Olá, meninas, muito boa noite, sejam todas bem-vindas. Agora que a professora já falou para vocês, ó, capítulo 14, página 57. Hoje a aula é sobre fundamentos e treinamento para flexibilidade. Por que é importante nós sermos flexíveis? Não é flexibilidade do jeito técnico, é da forma física mesmo. Ou seja, é a gente saber ser se alongar, como é que a gente faz para que a gente não tenha dor na nossa musculatura? E qual que é o objetivo? Vou compartilhar a tela com vocês, porque eu trouxe uma frase bem interessante para vocês refletirem, e quando eu vi ela, eu falei, bom, é importante a gente saber que, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, que o silêncio e o sorriso são duas poderosas armas, ou desculpa, ferramentas. O sorriso é a maneira de resolver muitos problemas e o silêncio é a forma de evitar muitos deles. Então, assim, às vezes a gente não quer falar, a gente, quando não saber quando lidar com uma situação, eu digo sempre para você, se você não sabe o que fazer, sorria. Sorria porque o seu sorriso é o seu cartão de visita. É você mostrar que, em meio às dificuldades, você sabe quem tem te sustentado. E hoje nós vamos falar uma aula muito bacana, mas primeiro, antes da professora falar sobre a aula de flexibilidade, eu vou ensinar para vocês o que são fundamentos. Como é que é importante a gente saber? Mas vamos relembrar que na aula passada nós falamos de um assunto sobre o equilíbrio. O que é importante a gente saber sobre o equilíbrio? Que o equilíbrio, existem testes que a gente pode fazer para que a gente possa treinar o nosso equilíbrio. E que testes que são esses? Por que é importante? Porque, de acordo com a fase que nós estamos na nossa vida, é importante a gente saber que exercícios de equilíbrio, eles fortalecem os nossos músculos. O que é músculo? O músculo do tornozelo, o músculo da panturrilha. Olha só, vamos relembrar o que a professora falou ali na aula passada sobre os músculos? Falamos sobre a importância ali, ó, que a gente podia fazer a flexão plantar. Então, nessa nossa aula, a professora falou o quê? Que a flexão plantar, ela pode ser feita, principalmente no idoso, com auxílio de uma cadeira. Ao terminar essa aula, esses links que a professora está compartilhando aqui na tela, eu vou colocar lá no grupo para que vocês possam assistir como fazer. Nós estamos fazendo aqui online, a professora já explicou como faz, mas se você quiser assistir ou compartilhar com alguém da família como é feito, ó, a professora vai compartilhar os links com vocês, tá bom? Então, flexibilidade é uma coisa, equilíbrio. Então, o equilíbrio, ó, sempre que vai fazer um exercício, o que a gente não pode esquecer? De se apoiar na parede, e se você está fazendo como idoso, numa cadeira. Só que não adianta ser uma cadeira que possa fechar com ele. Tem que ser uma cadeira firme, ou até mesmo você pode fazer a flexão no joelho. É claro, no idoso, como não é para ganho de massa muscular, é apenas para fortalecimento, não precisa colocar pezinho como forma a imagem. No idoso, você vai fazer assim, ó, sem pezinho. Agora, se você quiser adquirir um pezinho, um fortalecimento extra ali, né, para destaque de músculo, ó, coloca o pezinho. Falamos ainda na aula anterior sobre a flexão de quadril. Também, ó, deve ser apoiado ou numa cadeira forte ou na parede, levantando e contando até 3. A extensão, sempre com o auxílio da cadeira ou na parede. Flexão para frente, extensão para trás. Podendo ser feito deitado também, ó. Flexão ou deitado também, extensão de quadril, ok? Comentamos na aula anterior ainda, só relembrando, ó, elevação lateral de membro inferior. Ó, pode ser em pé, como pode ser deitado. E aí, o último exercício que nós falamos na aula anterior, que era levantar e sentar, ali, ó, sem as mãos. Você pode fazer esse movimento que você pode fazer estendendo os braços, como ainda tem a opção de você fazer esse mesmo exercício, ó, fazendo assim, sentar e levantar. Mas não senta, você faz que vai sentar, levanta, faz que vai sentar e levanta.
Esses são exercícios que a professora ensinou para vocês na aula anterior, que são exercícios relacionados ao equilíbrio. Então, só relembrando, aqui, flexão plantar, flexão de joelho, flexão de quadril, extensão de quadril, podendo ser em pé ou deitado. Elevação de membro inferior em pé ou deitado. E levantar e sentar. Hoje, sobre o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre fundamentos do treinamento de flexibilidade. Ou seja, tá com a apostila na mão aí, página 14. Então, o que é importante a gente saber relacionado à flexibilidade? Já que a gente aprendeu sobre o equilíbrio, que de acordo com a idade que a gente está no equilíbrio, quando a gente fala de flexibilidade, está relacionada à parte de aptidão física. Ou seja, os benefícios que a prática desse tipo de exercício traz para diminuir o sedentarismo. Se a professora perguntar uma atividade para vocês assim, qual que é a finalidade da gente fazer a flexibilidade do corpo? É claro, no começo, de repente, você não vai conseguir fazer conforme essa imagem que você está vendo aqui, ó. Mas é aos poucos. Aos poucos, você vai trazendo uma maior liberdade e conforto para os movimentos. Porque se você for fazer esse movimento aqui de uma vez, primeiro, você faz assim e trava. Não consegue sair do lugar. Tem que ser um treinamento que é feito aos poucos. Ou seja, a flexibilidade ele é um item, já que ele está relacionado à parte da aptidão, quer dizer que ele traz benefícios, não traz? Então, o que a gente tem que saber? Que conforme a gente vai envelhecendo, grande parte da população, inclusive nós perdemos a nossa flexibilidade. É só você observar uma criança de 6 anos de idade. Você vê que facilmente eles podem pôr o pé até aqui no ombro. Tenta colocar o pé no ombro para você ver. Não é uma coisa fácil. Então, assim, quanto mais criança você isso é mais fácil. Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai passando a ter cada vez mais dificuldade. Ou seja, se é comum você encontrar uma criança, um adolescente sem flexibilidade, por que isso está acontecendo? Porque isso está correlacionado ao estilo de vida da pessoa. Se você pega uma criança que ela quase não brinca, fica o tempo inteiro no computador, o tempo inteiro no celular, essa criança não trabalha o corpo dela. Ou seja, a flexibilidade, ela é fundamental para quê? Para que a gente possa ali executar as atividades básicas do dia a dia. Então, se a gente sabe, se nós temos agora um conhecimento que fazer um treinamento de flexibilidade não é você ir até a academia, é você deixar a vida sedentária e começar aos poucos, diminuir gradativamente, cada vez mais, senão cada vez mais você vai sendo afetado, vai sendo atrofiado a nossa musculatura, quanto menos a gente movimenta. Então, o que a professora quer dizer com isso? Treinamento de flexibilidade. Olha um exemplo essa imagem. Para que serve esse tipo de exercício? Esse exercício especificamente de flexibilidade, já que na próxima aula, que nós vamos ter na semana que vem, a professora vai explicar sobre a atividade aeróbica, hoje eu trouxe para você entender que toda vez que se fizer uma atividade aeróbica, depois que faz, tem que fazer o quê? Treinamento de força, você tem que ser flexível, você tem que se alongar. Por quê? Ao você se alongar nessa posição aqui, ó, você acha que você consegue ficar lá 30 segundos? Se você ficou muito tempo sem fazer exercício, você não consegue. A hora que você faz assim, você não vai. Você trava, você fica fazendo até assim. Você parece que se você for esticar de uma vez, que é o que não pode, isso, ó, tanto que quando a professora faz alongamento, eu faço lá, ó. Falo, gente, devagar. Porque se você fizer isso de uma vez, o que vai acontecer? Você não consegue, vai haver uma ruptura ou até uma lesão, pode dar lesão na coluna. Então, olha só. Para a gente fazer exercício, nós temos que pensar em algo chamado segurança. Tudo que a gente vai fazer com o nosso cliente, ou tudo que a gente vai fazer conosco mesmo, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, antes de dar continuidade, falando dos exercícios de flexibilidade, eu gostaria que você
primeiro entendesse o seguinte. O próprio nome está falando. Exercício de flexibilidade é para aumentar a flexibilidade do corpo. Certo? Bom, depois, por que é para fazer isso? Porque isso vai trazer um conforto maior. Às vezes, a pessoa não consegue, ela vai deixando de ser flexível, ela não consegue abaixar para amarrar o tênis. Porque se ela abaixar, ela sente dor. Então, essas regras aí do que eu vou falar é o seguinte. Vamos supor que você vai lá aplicar uma atividade dessa com alguém que já teve uma lesão. Ou na coluna, ou no joelho, ou no quadril. Tem que tomar muito cuidado. Não se faz isso com os nossos clientes sem ter uma liberação do médico. Por quê? Porque se esse cliente que tem ali, sofreu essa fratura, principalmente ali na cabeça do fêmur, o fêmur é aquele osso principal da nossa perna, aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, ele não pode cruzar as pernas assim no ângulo de 90 graus. Por quê? Porque se ele teve a lesão aqui, ó, na cabeça do fêmur, qualquer movimento que ele fizer aqui pode lesionar, principalmente se ele passou por uma cirurgia. Então, esse tipo de exercício, como eu falei, ele é indicado depois que você fez um exercício aeróbico. Então, vamos supor, vai lá, Valdirene assistiu a aula e vai querer colocar em prática. Professora Evelyn, quero fazer meu exercício. Agora que eu sei que flexibilidade é importante, eu vou colocar ali. Primeira coisa que a professora Evelyn recomenda. Você não vai conseguir, se você ficou lá 10 anos sem conseguir colocar a mão aqui atrás, você não vai conseguir fazer de uma vez. Você pode tentar fazer isso e travar. Tem que ser devagar. Hoje você coloca aqui, amanhã você desce mais um pouquinho, depois você desce mais um pouquinho. É aos poucos, entendeu? Por quê? Até você adquirir um condicionamento ali, né? É aos poucos, porque se você inventar de fazer de uma vez, essa pessoa que você está cuidando, você fala assim, ela já é uma senhora ativa, mas não é a questão dela ser ativa, a questão ao você flexibilizar algo, tem que fazer o exercício sem se machucar. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar que o mais importante ao fazer o exercício, seja da flexibilidade, seja de alongamento, é para fazer o quê? É para que a gente tenha segurança no que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Já que você quer saber sobre segurança, primeira coisa, se não for possível, após a prática da atividade, deve-se realizar um aquecimento, seja uma caminhada. Vamos supor, a pessoa tem lá, né? Eu tenho algum problema, fiz uma cirurgia no joelho. Se o médico liberou, para aquecer, faz uma caminhada. Para aquecer o músculo, para aquecer o corpo. Por que isso, professora? Porque existem esses cuidados que a professora vai falar aqui durante a aula, e se não tomar antes ali da prática de exercícios físicos, o que pode colocar em risco, ao invés de trazer benefício para a pessoa, traz malefício. Valdirene, quando a professora está explicando para vocês assim, está explicando aqui para a Dariane, para a Liana, para a Juscelie, quando eu explico que quando você tem que praticar um exercício físico, se você não souber fazer, ao invés de trazer saúde, benefício, pode trazer algo pior. Você consegue entender? Que se você tentar fazer um exercício de uma forma que não for certa, ao invés de te ajudar, pode fazer piorar o estado de saúde da pessoa? Agora, imagina a gente fazendo isso com um idoso. Então, primeira coisa, vou fazer um exercício de flexibilidade. Tem que ter a liberação do médico. Não dá para a gente chegar na casa do cliente e falar, vamos fazer e pronto. Nós temos que seguir isso aqui, ó. Regras de segurança. Então, se nosso cliente, principalmente, já sofreu alguma fratura, não dá para fazer sem consultar o médico. No caso, se ele fez uma cirurgia, principalmente nessa região, ele não pode fazer esse movimento. Mas daí tem um detalhe. Continuando nessa regra de segurança, já que a gente entendeu que não pode fazer esse movimento, que a pessoa que sofreu esse exercício não pode fazer isso, a gente tem que entender o quê? Se não é possível fazer isso daqui, qual que é a forma da gente fazer? Você acha que a gente ficar muito tempo sem fazer, você vai conseguir fazer esse movimento? Tem que ser devagar, correto? Deu para entender?
Então, toda vez que a gente vai alongar músculo, não deve sentir dor. Então, eu vou perguntar lá para vocês na atividade. Se você for realizar um exercício de flexibilidade, o que a gente tem que dar uma atenção especial? Que ao se alongar o músculo, a gente não pode sentir dor, principalmente na articulação. Sentiu dor, não faça com tanta força. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu vou fazer aqui um alongamento. Já fiz com a Valdirene, ela participou de uma oficina, a gente fez um exercício de alongamento. O que eu sempre falo? Vamos fazer algo que não vai sentir dor. Ó, vou colocar e vou mostrar para vocês. Como eu costumo fazer isso, eu consigo. Segura. Se você for pegar uma pessoa que ela não consegue encostar a mão aqui, fala para ela pôr a mão no máximo onde ela consiga. E devagar. Da próxima vez, você faz um pouquinho mais. Até que ela consiga segurar. Entendeu? Então, um exercício de flexibilidade, um exercício de alongamento, não pode causar dor. Percebeu que vai causar dor? Faça devagar, até que uma hora você vai conseguir, porque senão você vai sentir dor nessa região. Ficou claro isso? Então, agora que eu já expliquei para vocês que um exercício de flexibilidade tem que tomar cuidado para não sentir dor, olha uma outra informação interessante. Você foi e viu lá na televisão assim, alguém se alongando e fazendo isso rápido. Eu sempre falo sobre a velocidade. Não importa o quão devagar você faz. O importante é você não deixar de fazer. Não faça alongamentos assim rápido. Tipo, Valdirene, vamos alongar. Não é fazer rápido. Faça devagar. Não importa a velocidade. O importante é você conseguir fazer o quê? Fazer o movimento. Se você fizer muito rápido, o alongamento não deve ser feito rápido porque causa lesão muscular. As articulações não podem ser estendidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao se alongar, se você, primeiro, não deve sentir dor, principalmente a articulação. Fez um dia, sentiu dor, quer dizer que alguma coisa pode ter havido uma lesão. Houve uma sensação de desconforto? Desconforto é uma coisa, dor é outra. Se você ficou muito tempo sem fazer, a pergunta é, Juscelie, se você ficou um tempão sem alongar o músculo e você vai fazer algo ao qual tem que mexer com a flexibilidade do teu músculo, você acredita que vai sentir dor? Principalmente se ficou ali uns 6 meses sem movimentar? Sensibilidade não é dor. Guardem isso. Você pegar e sentir sensibilidade no local é uma coisa, dor é outra. Vou continuar aí. Então, sentiu aquele desconforto, aquela sensação de, ai, parece que estou meio crocante assim, né? É normal. Vai alongar, nunca deve ser feito muito rápido. Fez rápido, vai fazer o quê? Está esticando o músculo rápido. Essa forma rápida, quando é disparado assim, primeiro, você pode ter o quê? Cãibra. Cãibra é algo terrível. Cãibra, realmente, ela pode ocorrer por ter algumas deficiências de alguns nutrientes na sua alimentação, como pode ser movimento brusco. Então, o músculo, ele começa a se contrair involuntariamente, dá aquela sensação ruim, aí parece que lesionou, aí você já não tem vontade. No outro dia, você não quer fazer. Então, essa hiperarticulação, essa hiperextensão, não é algo saudável. Então, durante esse alongamento, se o membro estiver esticado, deve manter uma pequena folga na articulação. Isso é recomendado para não haver uma carga exagerada. Então, assim, resolve. Você vai lá, né? Eu aprendi que a professora falou que eu tenho que ser bem flexível. Você ser bem flexível não é você pegar, super estender a sua musculatura, esticar demais, ou durante o alongamento ali, né? Começou daquelas respiradas fundas ali. Respira pelo nariz, solta pela boca. Devagar. Sentiu tontura?
Mesmo que leve, ai, fiz ali, estou sentindo que eu estou tonta. Para e pede para a pessoa respirar novamente. Tá vendo que Valdirene está fazendo o exercício, não está respirando bem, está sentindo zonza? Para. Valdirene, vamos respirar direitinho? Enche o pulmão de ar, conta até 3, segura, solta. Até ela voltar ao normal. Se percebeu que sentiu tontura novamente, não continue, tá? Não continue. Precisa ali, de repente, tá tendo um acompanhamento especificamente de um fisioterapeuta ou de um personal. Esses exercícios que a professora passou, o que eu quero deixar bem claro? Que esse exercício tem que ter recomendações, tá? O médico tem que ali, né? Se eu fizer, vai haver um ganho de flexibilidade no corpo? Vai, com certeza vai. Mas a maneira ali, né, de avançar, cada vez mais fazer, é sem ter dor. Isso aí é a chave principal. Bom, qual que é outro tipo de consideração que eu gostaria que vocês soubessem? A hora do dia. Então, qual que é um fator muito importante na hora de fazer a prática de exercício, principalmente de alongamento? Vai fazer ali na hora do almoço, não é uma hora muito recomendada. Por quê? Porque na hora do almoço muda a temperatura. Você vê que de manhã está mais friozinho, na hora do almoço cai a umidade do ar, ou seja, a gente fica ali, né, com dificuldade maior até para respirar. Então, é menor pela manhã, ela aumenta gradativamente até as 13 horas e diminui no decorrer do dia. O calor, aqui onde a gente está não tem problema. O calor, ele favorece a flexibilidade do músculo. Agora, o frio, o que a gente faz no frio? A gente se encolhe. Se encolheu, dói quando a gente vai esticar. Exercícios leves, principalmente visando o aquecimento, aumentando ali a intensidade, pode causar fadiga muscular e causar ali a diminuição. Bom, o que a professora quer dizer com isso? Vai fazer exercício? Roupas confortáveis, esteja bem hidratado, nada de estômago cheio, a gente já falou sobre isso. E eu vou depois compartilhar com vocês lá no grupo, para que vocês possam ver o vídeo na prática, os melhores exercícios de flexibilidade. Não dá para que eu mostre para vocês aqui na tela, que nem dá para fazer para que vocês consigam ver da forma correta, mas eu vou compartilhar um vídeo para vocês assistirem. E dando continuidade, eu vou mostrar para vocês e falar sobre criança. Atividade que estimula a criança a se dobrar, esticar, que promova a flexibilidade, por que ela é importante? Para que a criança ela comece a participar ali de brincadeiras sem sentir dor. A criança fica um tempão, aí vai brincar lá de jogar bola. Se ela não fizer o alongamento, ela vai sentir dor nas articulações dela. A criança tem que entender que, para ela manter uma postura ali desde a infância, reduzir a parte de rigidez, de dor muscular mesmo, é importante que a criança se alongue. Então, não é coisa de adulto. Lesão pode acontecer em criança também, tá? Então, não é conforme eu estou compartilhando a imagem com vocês, ó. Você vê que criança que participa ali de ginástica olímpica, a parte de... Ela tem uma flexibilidade que você fica assim, de queixo caído. Agora, essa mesma flexibilidade na terceira idade, ela é diferente. Por quê? Na medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo, em média de 5% a cada 3 anos. Então, pense assim, não vou nem falar a minha idade, mas a cada 3 anos, 5% da minha flexibilidade vai sendo perdida. Então, o que é importante a gente fazer? Estimular a prática da atividade de flexibilidade, independente da idade da pessoa. Seja o idoso, seja o adolescente, o adulto, vocês são cuidadores de pessoas, não somente de crianças e idosos. Então, olha só, essa flexibilidade na terceira idade, os idosos, elas possuem ali uma flexibilidade, se ele for desempenhando isso, ó, no dia a dia, com maior facilidade. Por quê? Tem um aumento significativo da autoestima, a pessoa consegue fazer algumas coisas que, de repente, quando ela não é flexível, ela não consegue, se sente mais motivada. A flexibilidade combate o estresse, reduz tensão muscular e o bem-estar físico. Agora, para concluir,
esse assunto. Qual que é o papel do cuidador em relação aos exercícios de flexibilidade? Estimular a prática. Estimular a prática da atividade de flexibilidade. Por que o cuidador deve fazer isso? Visando a mobilidade da pessoa. Não é o importante que o seu cliente coloque as mãos no chão aqui durante o alongamento, mas que ela consiga se esticar. Vamos supor, vai pegar uma roupa no guarda-roupa, ele não trava. É estimular a independência do seu cliente. Ele vai tomar banho, ele não consegue virar a mãozinha dele nem para poder se higienizar. Ele vai lá passar a bucha, não consegue. Por quê? Porque perde a flexibilidade. Então, nosso papel como profissionais é estimular para que o cliente consiga ali, então, realizar sua flexibilidade e suas atividades no dia a dia. Bom, agora que a professora já falou que a flexibilidade está ali, então, ligada à parte da capacidade física da pessoa, que os movimentos que a gente faz ali, né, é importante que não se sinta dor, ter que respeitar ali o limite. Toda vez que eu vou falar sobre atividade física recreativa, eu vou dizer sempre, respeita o limite de cada um, tá? Não é se esticar, parecer ali uma pessoa de mola e depois sentir dor e não querer fazer mais. É fazer movimentos ali aonde a pessoa ali não vai se sentir prejudicada. Como que eu poderia dizer? Ela vai se sentir independente, sem causar lesão e sem causar dor. Por que você está fazendo isso? Para a pessoa ter a autoestima dela melhorada. E, com isso, a sua qualidade de vida. Bom, daqui a pouquinho a professora vai colocar 3 perguntas ali, então. Um exercício de flexibilidade que pode ser feito com um idoso. Qual exercício de flexibilidade que a gente pode fazer com a criança? Porque agora a professora falou sobre fundamentos. Ou seja, nessa aula eu expliquei o porquê fazer exercício de flexibilidade. Na próxima aula, daqui a pouco, quando a gente voltar, a professora vai falar quais são esses exercícios. Como que a gente faz? Qual é o movimento que você pode fazer? É o que eu vou falar na próxima aula, tá? Eu vou encerrar essa dizendo para você assim, ó. Você precisa fazer aquilo que você pensa que não é capaz de fazer. Então, eu sempre digo, a gente precisa fazer coisas que a gente acha que não é capaz. Você fala, professora, será que é importante isso para mim? Sim. O envelhecer com qualidade é uma coisa que eu bato muito em cima dessa técnica. É importante a gente estimular, trazer vida para a vida dos nossos clientes. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e gostaria de saber o seguinte. Já que a professora hoje até agora bateu muito na tecla, para que você entenda sobre fundamentos. O que é isso? Por que se deve praticar o exercício de flexibilidade? Primeiro, para que a gente possa ter uma independência, seja para pegar algo, seja para poder tomar o seu próprio banho, para poder se secar, se higienizar, para poder amarrar um tênis, para poder pegar uma roupa, para poder pegar um copo no armário. Então, o exercício da flexibilidade, do alongamento, desde que não tenha dor. Eu falei muito nisso a aula inteira. Gostaria de saber o seguinte, Valdirene, Dariane, Liana, Gisele, a respeito dessa aula, foi alguma dúvida? Ficaram com dúvida? Por que é importante a gente executar exercícios de flexibilidade? Dúvida, Valdirene? Não, professora. Dúvida, Dariane? Não, tudo bem. Dúvida? Deu para entender bem. Dúvida, Gisele? Não. Dúvida, Liana? Não. Jóia. Espero que vocês tenham tido uma boa compreensão sobre esse assunto. Vou colocar lá 3 perguntinhas, bem simples sobre o que a gente falou agora. E vamos voltar, que a professora vai falar sobre quais são os exercícios, como que a gente deve executar esses exercícios, tá bom? Por enquanto, fiquem com Deus. Um beijo, eu estou aguardando vocês daqui a pouco, tá bom? E qualquer dúvida, pergunta lá no grupo, que a professora está à disposição.